CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos agora em torno do livro A Gênese, de Allan Kardec. Os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Estamos aqui no capítulo 7, Esboço Geológico da Terra. A Conceição vai ler o Evangelho, fazer a prece e a gente iniciar o estudo. Diferentes categorias de mundos habitados. Do ensino dado pelos Espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Dentre esses mundos, existem aqueles cujos habitantes ainda são inferiores ao da Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau e outros lhes são mais ou menos superiores em todos os aspectos. Vou ler isso aqui que é rapidinho. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. A vida moral é quase nula. As paixões reinam soberanas. Porém, à medida que a vida moral se desenvolve, a influência da matéria diminui de tal forma que nos mundos mais avançados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Vamos pensar em Jesus. Senhor Jesus, Mestre amoroso e bom, te rogamos, Senhor, nesses instantes, a tua proteção, a tua ajuda para o nosso estudo da manhã de hoje do livro A Gênese. Que teu amor possa envolver o Nilton, iluminá-lo, abençoá-lo, que o altivo e os bons espíritos possam ajudá-lo e que nós possamos compreender estes ensinos para o nosso progresso espiritual. Por isso te pedimos, Senhor, fica conosco e nos ajude. E assim passa a palavra para o Nilton iniciar os trabalhos. Então, sob as bênçãos de Deus, sob as bênçãos do amor, sob as bênçãos do nosso amor, iniciamos então, sob as bênçãos dos guias da nossa casa, os estudos desta manhã, e tendo como patrono o nosso querido irmão, professor José Jorge. Graças a Deus. Então vamos lá. Capítulo 7, Esboço Geológico da Terra. Esboço, o que é esboçar alguma coisa? Quando você escreve... É você desenhar, fazer um desenho. Quando você escreve alguma coisa, quando você desenha alguma coisa sobre determinado assunto. Você vai fazer uma planta, aí você faz um esboço. Sim. Daquilo. Então, esboço geológico da Terra. O que é gel? Gel significa terra. O que é lógico? Mas tem uma origem, lógico. Estudo da Terra, é o significado da palavra. Períodos geológicos, estado primitivo do globo, período primário, período de transição, período secundário, período terciário, período diluviano, período pós-diluviano ou atual, nascimento do homem. Então a gente vai estudar sobre isso. Eu não sei se hoje tem nomes, outros nomes, se a ciência mudou algum desses nomes, mas basicamente esse esboço aqui vai fazer com que a gente compreenda o princípio, da formação da Terra até o aparecimento do homem. Aí ele começa aqui, como subtítulo, Períodos Geológicos. Leia, devagar. A Terra traz em si os traços evidentes da sua formação. As fases desse processo podem ser seguidas com uma precisão matemática,
nos diversos tipos de solo que formam o arcabouço terrestre. O conjunto desses estudos constitui a ciência chamada geologia, ciência nascida neste século XIX e que lançou a luz sobre a questão tão controvertida da origem da Terra e da origem dos seres vivos que a habitam. Aqui não há nenhuma hipótese, mas o resultado rigoroso da observação dos fatos. E diante dos fatos, a dúvida não é permitida. A história da formação da Terra está escrita nas camadas geológicas de uma forma muito mais exata do que nos livros preconcebidos, porque é a própria natureza que fala, que se mostra a descoberto, e não a imaginação dos homens que criou sistemas. Onde se observam vestígios da ação do fogo, pode-se dizer com certeza que ali houve fogo. Onde se vê vestígios de ação das águas, também se pode dizer que ali esteve a água. E, uma vez observados vestígios de animais, pode-se dizer que os animais viveram ali. A geologia é, assim, uma ciência toda baseada na observação, que só tira conclusões do que constata. Ela não afirma nada sobre os pontos duvidosos, só emite opiniões discutíveis, das quais a solução definitiva aguarda observações mais completas. Sem as descobertas da geologia, assim como as da astronomia, a gênese do mundo ainda estaria nas trevas da lenda. Graças a essa ciência, demonstrou para não mais se erguer a estrutura das fábulas que rodeavam o berço do mundo, que hoje conhece a história da sua morada. Muito bem. Então a gente vai estudar a origem da Terra, não mais dos fatos trazidos por livros preconcebidos, como ele disse aqui. A Terra foi criada em 7 dias, a Terra surgiu do nada, Deus criou a Terra, criou a luz. Então, não é dessa forma, e sim através de um estudo científico. E ele veio trazer aqui o estudo da geologia, que surgiu no século XIX, que vai estudando as camadas da Terra, e com isso, com os fósseis ali depositados, eles vão dizer que animal viveu ali, se correu um rio, se foi uma fonte d'água, o que aconteceu e em que época aconteceu. Então a geologia vai trazer dados novos para a compreensão da Terra naquela época em que o homem definia tudo através da religião. Então vamos lá. A geologia faz assim, é como se cortasse uma fatia de um bolo e naquela fatia do bolo você vê o que tem ali, o tipo de recheio, o tipo de bolo, né, pela fatia. Então, fatiando, né, pedaços da terra, né, as escavações. Aí tem uma outra ciência. Paleontologia. Hã? Paleontologia. Tem a paleontologia. Tem uma outra. Qual é a outra? Geologia, paleontologia. Tem outras ciências. Arqueologia, que vão descobrindo, vão estudando os homens, os pesquisadores, através da observação, né? Toda hora eles descobrem aí cidades soterradas, né? Principalmente lá na Itália, no deserto. Então vão descobrindo muita coisa. Então acho que é tudo do mesmo ramo, né? Geologia,
Me perdoem se alguém nos escuta em casa e que tenham essa especialização, se eu falo alguma coisa errada. A paleontologia, a arqueologia, e ali eles vão estudando os fósseis, estudando a terra, mas geologia estuda a terra, os outros estudam os fósseis, estudam os objetos encontrados, cada um, mas o princípio é sempre o mesmo, né? Descobrir a origem do mundo, a história, a origem dos povos, do mundo. Aí ele continua aqui no número 2. Por toda parte, onde existem terrenos com fendas, escavações naturais ou feitas pelo homem, observam-se as camadas superpostas, chamadas de estratificações. Os terrenos que apresentam estas características são denominados terrenos estratificados. Essas camadas, cuja espessura pode variar de alguns centímetros até 100 metros e mais, se diferenciam entre si pela cor e pela natureza das substâncias de que são compostas. Os trabalhos de arte, as perfurações de poços, a explosão de pedreiras e, sobretudo, as escavações de minas permitiram observar essas camadas até grandes profundidades. A fatia do bolo que a gente falou aqui, né? Saber o que tem interno. Continua. Em geral, as camadas são homogêneas, isto é, cada uma é constituída pela mesma substância e por diversas substâncias que existiram simultaneamente e formaram um todo compacto. A linha de separação que as isola umas das outras é sempre nitidamente traçada, como nas fiadas de uma construção. Em nenhuma parte se apresentam misturadas ou se perdem umas nas outras, relativamente aos seus limites respectivos, como ocorre, por exemplo, com as cores do prisma e do arco-íris. Em fundação dessas características, reconhece-se que elas se formam sucessivamente, depositadas umas sobre as outras, em condições e por causas diferentes. As mais profundas são, naturalmente, as que formam primeiro e as mais superficiais, a que se formam depois. A última a se formar, a que se acha na superfície, é a camada da terra vegetal, que deve suas propriedades aos detritos das matérias orgânicas provenientes das plantas e dos animais. As camadas inferiores, localizadas abaixo da camada vegetal, receberam, em geologia, o nome de rochas, palavra que nesta acepção não significa que se trate sempre de material pedregoso, mas de um leito ou um banco constituído de uma substância mineral qualquer. Umas são formadas de areia, de argila ou terra argilosa, de marna, de seixos rolados, outras de pedras mesmo, mais ou menos duras, tais como os arenitos, os mármores, o cré, os calcários ou as pedras calcárias, os carvões de pedra, as pedras molares, os xistos betuminosos, etc. Disse que uma rocha é mais ou menos possante, conforme seja maior ou menor a sua espessura. Então, assim, com as escavações, eles foram descobrindo. Como dissemos, hoje descobrem cidades submersas. Volta e meia,
lá no deserto, lá na área do Egito, sarcófagos, né? Aquelas múmias ali com os objetos, e ali eles, com tecnologia, descobrem a data exata em que foram enterradas ali, em que viveu aquela sociedade, em que viveram ali. São estudos. Então as coisas não foram feitas de uma hora para outra, em uma semana, em 6 dias, como diz lá na Bíblia. Não foi assim. Então a Bíblia está errada? Não, é você que compreende errada, quem entender ao pé da letra. Se você entender aqueles 6 dias da criação como períodos, aí você vai ver que ali está escrito corretamente. Períodos mais ou menos longos. Vamos lá, continua. Está falando da geologia ainda, né? Pelo exame da natureza dessas rochas ou camadas, reconhece-se os sinais certos de que umas se originaram de materiais fundidos e, às vezes, vitrificados pela ação do calor. Outras de substâncias terrosas depositadas pela água. Algumas dessas substâncias mantiveram-se desagregadas, como é o caso da areia. Outras sob a ação de certos agentes químicos ou por causa de diferentes encontrando-se a princípio em estado pastoso, endureceram e com o tempo adquiriram a dureza da pedra. Os bancos de pedra superpostos indicam depósitos sucessivos. Assim, o calor e a água participaram da formação dos materiais que compõem o arcabouço sólido do planeta da Terra. Muito bem. A posição natural das camadas provenientes de depósitos aquosos, quer sejam terrosas ou pedregosas, é a posição horizontal. Quando se vêem essas planícies imensas, que por vezes se estendem a perder de vista, de uma horizontalidade perfeita, unidas como se tivessem sido niveladas com um rolo compressor, ou esses fundos de vales tão planos como a superfície de um lago, podemos estar certos de que uma época mais ou menos recuada, esses locais estiveram por um longo período cobertos por águas tranquilas, que ao se retirarem deixaram secas as terras que haviam depositado durante a sua permanência. Após a retirada das águas, essas terras que cobriam a vegetação, essas terras se cobriram de vegetação. Se ao invés de terras gordas, limosas, argilosas ou calcários argilosas, próprias para assimilar os princípios nutritivos, as águas apenas tivessem depositado areias silicosas sem agregação, teríamos as planícies arenosas e áridas que constituem as charnecas e os desertos, dos quais os depósitos deixados pelas inundações locais e os formados pelos aluviões na foz dos rios podem nos dar uma pequena ideia. Tudo estudo geológico. Então, a pessoa, por exemplo, ela vê aqui, passou um rio pela planície que ele deixa. Os desertos já foram a regiões de mares. Aqui mesmo, quando a gente estava cavando ali, veio um monte de concha. Significa que o mar já veio até aqui, né? Será que o mar vai voltar até aqui? Ou vai recuar mais? A gente tem visto que o mar tem avançado em algumas regiões, destruindo cidades, né? Aqui no Nordeste brasileiro, em outras áreas do mundo também. Então, esses movimentos da terra, esse vai e vem, das águas, dos mares, a geologia descobre o que aconteceu ali.
se foi um grande lago, se foi um grande rio. É o que ele estava dizendo aqui. Deixa sua marca, como deixam a marca as suas civilizações, não é? Número 6. Lá no Globo Repórter, né, de sexta-feira, passou no Nordeste essa planície que ele falou, e eles falaram que lá foi mar. Agora é só vegetação, muito lindo. Isso mesmo. Ainda que a posição horizontal seja normal e mais comum nas formações aquosas, não é raro ver-se nas regiões montanhosas, em grandes extensões, rochas duras, cuja natureza indica terem sido formadas pelas águas em uma posição inclinada e, às vezes, mesmo vertical. Ora, de acordo com as leis de equilíbrio dos líquidos e da gravidade, os depósitos aquosos só podem se formar em planos horizontais, uma vez que os materiais depositados sobre os planos inclinados tendem a ser arrastados para os terrenos baixos pelas correntes ou pelo seu próprio peso. Assim sendo, torna-se evidente que aqueles depósitos foram soerguidos por uma força qualquer, após sua solidificação e transformação em rocha. Dessas considerações, pode-se concluir com a certeza de que todas as camadas rochosas originadas de depósitos aquosos que se encontram em uma posição perfeitamente horizontal foram formados ao longo dos séculos por águas tranquilas e que todas as vezes que elas têm uma posição inclinada é porque o solo sofreu grandes agitações e foi posteriormente deslocados por abalos gerais ou parciais mais ou menos consideráveis. Um fato característico da mais alta importância, pelo testemunho irrecusável que apresenta, consiste na existência em enormes quantidades de restos fósseis de animais e de vegetais, nas diversas camadas. Como esses restos são encontrados até nas mais duras rochas, é forçoso concluir-se que a existência desses seres é anterior à formação dessas mesmas rochas. Ora, se considerarmos o número prodigioso de séculos que foi necessário para que se produzisse o endurecimento daquelas formações, até chegarem ao estado em que se encontram desde tempos imemoriais, chega-se forçosamente à conclusão de que o aparecimento de seres orgânicos sobre a Terra se perde na noite dos tempos e que ele é, consequentemente, muito anterior à data indicada pela Gênese. Então ele está dizendo que através dos fósseis, é a mesma questão do bolo lá que você corta e sabe de que é feito o bolo. Mostra que a vida aqui na Terra se perde na noite dos tempos. Eu estava dizendo aqui ainda agora, a gente estava conversando no outro estudo. Ontem eu assisti o vídeo lá que tinha como título A Vida há 200 milhões. São 198 milhões de anos atrás. Vamos arredondar para 200 milhões de anos. É muito tempo. Era após a era dos dinossauros, que tem um nome na ciência. Então o homem já existia ali. Então eles vão, como é que eles sabem que há 200 milhões de anos tinha homens ali naquela região? Pelos fósseis, por essas descobertas. Eu sei que isso aqui, essa leitura é cansativa, ela é maçante, mas a gente tem que ler, porque ela é uma leitura científica que você tem que ler, um estudo científico, que não tem como você não ler. Né? Mesmo um professor de geografia, que ele teria que ler para poder explicar isso. Né? Mas é isso que ele está dizendo aqui, está contando o que a ciência está fazendo. Ele concluiu agora, não é o que está escrito na Gênesis. Isso não foi feito em um dia. Isso foi feito, isso levou milhares de anos, milhões de anos. Calcula-se que a Terra surgiu
há cerca de 6,5 bilhões de anos atrás, né? São dados mais atuais. Ó, a gente coloca aqui no São Google, bota aqui, ó. Ela foi formada em períodos, né? Ó. Período, tá. Quando a Terra foi criada? Até aqui. A Terra foi formada em torno de 4,54 bilhões de anos, aproximadamente. 1/3 da idade do universo, por acreção da nebulosa solar. E por aí ele vai. A gente sabe que esses cálculos, a ciência sempre atualiza, são cálculos quiméricos, mas não tem menos do que isso. Não tem menos do que isso. É muito tempo. Não tem como criar isso aí em um dia. Como querem que Deus faça milagre. Aí seria milagre, né? Um passe de mágica. E não é assim. Deus existe e o que ratifica a existência de Deus é as coisas acontecerem de acordo com as leis naturais, com as suas leis, que são imutáveis. No número 8, ele diz ainda: entre os restos de vegetais e de animais, existem os que foram impregnados totalmente de matérias silicosas e calcárias, que transformaram em pedra, às vezes da dureza do mármore, sem que houvesse alteração na sua forma. Estes são petrificações propriamente ditas. Outros foram apenas envolvidos pela matéria em estado pastoso, encontrados intactos, às vezes inteiros no interior de uma das mais duras rochas. Outros finalmente deixaram apenas marcas, mas de uma nitidez e de uma delicadeza perfeitas. Encontram-se pré-pegadas no interior de certas rochas, e pela forma das patas, dos dedos e das unhas, pôde-se reconhecer a que espécie de animal elas pertenciam. Então, como é que sabe lá da era dos dinossauros? Encontraram esqueleto de dinossauro aí, de vez em quando encontra, né? Aí vê o tamanho da pata lá do animal. E outra coisa, vê também aqueles fósseis em pedra, vocês já viram, né? Peixes, significa que naquela região teve peixe, e é uma região montanhosa, às vezes até desértica, né? Altas. Então, fósseis de peixes, fósseis de animais petrificados em rochas. É isso que ele está dizendo aqui. Número 9. Os fósseis de animais quase que só contêm as partes sólidas e resistentes, isto é, as ossadas, as escamas e os chifres. Às vezes são esqueletos completos. O mais frequente, porém, é serem apenas partes destacadas, mas que permitem reconhecer facilmente a sua procedência. Examinando-se uma queixada, um dente longo, se vê que se pertence a um animal herbívoro ou um carnívoro. Como todas as partes do animal têm uma correlação necessária, a forma do crânio, de um omoplata, de um osso da perna ou de um osso de uma da pata, bastam para determinar o porte, a forma geral e o tipo de vida do animal. Os animais terrestres, por exemplo, têm uma compleição que não permite confundi-lo com os animais aquáticos. Os peixes e as conchas fósseis são extremamente numerosos. Só as conchas formam, às vezes, bancos inteiros de grande espessura. Pela sua natureza, verifica-se facilmente se são animais marinhos ou de água doce. Foi o que nós falamos, né? A gente vê peixe, fósseis de peixe, de animais, dos dinossauros, por exemplo. Aí, com o carbono 14, que eu não sei o que é, mas é uma substância que identifica a data exata de que aquele animal viveu ali. Impressionante isso, né? A ciência, como é que avança. Além, os seixos arredondados, em certos lugares,
constituem rochas enormes, apresentam no seu formato um indício inequívoco de sua origem. São arredondados como os calhaus à beira-mar, e que é uma evidência do atrito que sofreram ao contato com a água. As regiões onde eles se encontram enterrados, em grande quantidade, foram incontestavelmente ocupados por oceano ou por águas violentas agitadas. Sabe que são seixos arredondados, são pedras. Já viu aquelas pedras redondinhas, né? Seixos são uma de cor clara. Significa que ali teve água violenta, o rio correndo, ou mares, que uma vai se atritando com a outra, uma vai batendo na outra e vai dando forma. Em cachoeira sempre encontra, que elas vêm se batendo lá de cima. É isso aí que a natureza faz. Interessante essa ciência, né? Além disso, os terrenos das diversas camadas são caracterizados pela mesma natureza dos fósseis que eles encerram. As mais antigas contêm espécies animais e vegetais que estão completamente desaparecidas da superfície da Terra. Algumas espécies mais recentes também desapareceram, porém conservaram-se outras análogas que diferem de seus antepassados apenas pelo porte e por alguns detalhes de forma. Outras, finalmente, das quais subsistem os últimos representantes, tendem evidentemente a desaparecer de um futuro mais ou menos próximo, como os elefantes, os rinocerontes, os hipopótamos e etc. Assim, à medida que as camadas terrestres se aproximam da nossa época, as espécies animais e vegetais também se aproximam das existentes nos dias de hoje. As perturbações, os cataclismos que se produziram na Terra desde a sua origem mudaram as condições de sobrevivência, fazendo com que gerações inteiras de seres vivos desaparecessem. Eles encontraram numa caverna restos de ossos humanos e resto de um animal, o tigre de sabre, né? Como é que se descobriu o tigre de sabre? Aquele dente enorme, sabe qual é, não sabe? É um animal enorme, com um dente enorme, porque acharam ali os ossos desse animal e naquela caverna ossos de homens. Significa que o tigre caçou o ser humano, caçou o homem e levou ali para a caverna dele para comer ali, para a toca dele, né? Interessante, né? Achou a ossada do homem e achou a ossada do tigre, que depois morreu ali. E assim vai trabalhando a geologia. Para terminar, falta só um pedacinho, que eu sei que essa aula cansa, né, pela quantidade de leitura. A gente vai ler o número 12, 13 e 14. São 3 parágrafos. 12. Estudando-se a composição das camadas geológicas, sabe-se da forma mais positiva se a época da sua formação, a região onde elas se encontraram era ocupada por um mar, por lagos ou por florestas e planícies, habitadas por animais terrestres. Assim sendo, se em uma mesma região acharmos uma série de camadas superpostas, contendo alternadamente fósseis marinhos, terrestres e de água doce, várias vezes repetidas, isso é uma prova irrecusável de que mesma essa região foi muitas vezes invadida pelo mar, coberta de lagos e posta a seco. E, certamente, quantos séculos de séculos, ou quantos milhares de séculos, talvez, não foram necessários para que cada período desse se completasse? Que forma poderosa não foi necessária para mudar o oceano de um lugar e fazê-lo voltar ou levantar montanhas?
Por quantas revoluções físicas e comoções violentas a Terra não teve de passar antes de se apresentar tal como conhecemos desde os tempos históricos? E queriam que tudo isso se realizasse em menos tempo do que é preciso para fazer uma planta germinar? Interessante, né? Eu estou colocando aqui por exemplo, fósseis de dinossauro. Tem uma tabela que acho que ele vai dar E cada coisa interessante que tem aqui, na pedra. Eu queria mostrar para vocês, deixa eu ver aqui, um bem... são filmes aqui que não dá. Mas vocês procurem que vocês vão ver hoje fósseis enormes, interessantíssimos. Olha esse animal aqui. Nossa. A câmera para pegar, né? Então a geologia faz isso. Então ela sabe que existiu esse tal animal com esse estudo. Número 13, para terminar. O estudo das camadas geológicas atesta, sim, o que foi dito. Formações sucessivas que mudaram o aspecto do globo, dividindo a sua história em muitas épocas que constituem os chamados períodos geológicos, cujo conhecimento é essencial para o entendimento da Gênese. Os principais são, em número de 6, designados pelos nomes. Esses nomes aqui que a gente estudou lá quando fazia geografia, né? Período primário, de transição, secundário, terciário, diluviano e pós-diluviano, ou atual. Né? Dividiu então em 6 períodos. Os terrenos formados durante a duração de cada período também são conhecidos como terrenos primitivos, de transição, secundários e etc., de acordo com o período em que se formaram. Assim diz-se que essa ou aquela camada ou rocha, esse ou aquele fóssil, se encontra em terrenos desse ou daquele período. É importante observar que o número desses períodos não é absoluto, pois depende dos métodos de classificação. Por isso que nós falamos que hoje já tem novos dados, né? Nos 6 períodos principais mencionados acima, compreende-se os que foram marcados por uma mudança notável e generalizada no estado do planeta, mas as pesquisas provam que ocorrem muitas formações sucessivas ao longo de cada um deles. É por isso que são divididos em subperíodos caracterizados pela natureza dos terrenos e que elevem a 26 o número de formações gerais bem caracterizadas, sem contar as originadas por modificações devidas e causa puramente locais. Agora aqui tem uma observação, a gente parou aqui, a gente vai parar aqui, mas só vou ler essa observação que era interessante. Ele coloca aqui, né, do autor, nota do revisor. Conforme colocado na nota do rodapé 80, relativa ao título das seções deste capítulo, a escala do tempo geológico apresentada pelo codificador está inteiramente de acordo com os conhecimentos da época, 1868. Então, Kardec trouxe o conhecimento em que ele tinha na época dele, nesse período. Atualmente, a escala passou a ser dividida em eras, que se subdividem em períodos, que por sua vez são subdivididos em épocas. Por isso que Kardec colocou ali que nada havia de absoluto.
A ciência moderna fez novas subdivisões. A tabela a seguir apresenta uma visão simplificada desta divisão do tempo, do ponto de vista geológico, acompanhada dos fatos marcantes que caracterizam cada subdivisão. Nas sessões que se seguem serão feitas as correspondências dos períodos nomeados por Allan Kardec, com o seu equivalente na escala do tempo geológico, apresentada na tabela a seguir, para que possamos nos referenciar a eras, períodos e épocas utilizadas atualmente. O intervalo de tempo relacionado ao estado primitivo do globo corresponde na escala do tempo geológico moderno, o início da era pré-cambriana. Aí ele coloca uma tabela aqui na página seguinte, vocês têm aí no livro de vocês, né? Que os livros de geografias mostram os estudos de hoje. Então, hoje é era, não é somente lá os períodos paleológicos, embora ele colocou aqui o período cambriano, hoje tem a era pré-cambriana. A pré-cambriana não tem nenhum período, nenhuma época. Não tem nenhuma época. A pré-cambriana fala da formação da Terra. Aparecem os organismos unicelulares, como por exemplo, algas azuis esverdeadas. Aparecem animais multicelulares de corpo mole, como os vermes e águas vivas. Isso aí fixa em 4.600.000 a 550 milhões de anos. Olha que período longo. De 550 a 4,6 milhões de anos. Aí essa é a pré-cambriana. Aí vem a era paleozoica. Aí já foi dividido em períodos, né? Já foi dividido em períodos, né? E cada período teve uma época, né? E aí foi falando dos fatos que aconteceram. Isso. E assim as outras também. A era paleozoica conta o período cambriano, ortoviciano, siluriano, devoniano, carbonífero, permiano, e ele vai colocando aqui cada época na quantidade de anos. Quando surgiu o carvão, né? Olha só. Quando aparecem os invertebrados, os fósseis, as plantas, os tipos mais complexos, depois do desenvolvimento dos peixes, os répteis, e por aí vai, no desenvolvimento de cada período desse. Olha como é que a ciência, ela aprofundou tudo isso aí, dizendo que, olha, isso não foi feito em um dia, foram milhões de anos. E ela coloca aqui. Aí entra o período, uma outra era, mesozoica. Os professores de biologia têm isso bem na cabeça, né? Nós não somos, então são nomes diferentes. A era mesozoica tem um período Tirássico, Jurássico e Cretáceo. Às vezes a gente se refere a outro, fulano é Jurássico, né? Quer dizer, ele é antigão, né? Já na época dos dinossauros, aparecem os répteis marinhos, aparecem os dinossauros, é no Jurássico. Os dinossauros se expandem, aparecem os pássaros. Quando conseguiram aparecer os pássaros, porque anteriormente eles Então, o período Jurássico vai de 208 milhões de anos a 144 milhões de anos. Olha o período. Um período aí de mais ou menos 60 milhões de anos em que apareceram os dinossauros. Depois vem um período Cretáceo, que aparecem os peixes, entre 144 milhões de anos e 65 milhões de anos. Quer dizer, 8, 6, 14, mais ou menos 80 milhões de anos, o período que aparece. Depois vem uma outra era, chamada Cenozoica. Então são 3 eras, a pré-cambriana, que é da formação da Terra, a paleozoica, onde aparecem os primeiros seres invertebrados, as conchas, enfim. Depois vem a mesozoica, com os animais, com os dinossauros e os peixes. E por último, a
Cenozoica. A Cenozoica, que vai aparecer ali, ele também divide em períodos terciário e quaternário, e lá no período quaternário aparece o homem. Então vem aqui a formação do Himalaia, né, dos montes, as plantas, a grande variedade de mamíferos, aparecem os seres humanos. Os seres humanos aparecem aqui em torno de 5 milhões de anos. 5 milhões de anos atrás. É o que a ciência descobriu até agora. Enquanto vai achando ossada humana, eles colocam ali a tecnologia do carbono 14 e calcula certinho o período em que aquele ser humano apareceu ali. Então vamos parar por aqui, são dados científicos que a gente não precisa guardar de cabeça, mas para a gente saber. E vamos estudar semana que vem o estado primitivo do globo. Nós não lemos o item 15. Hã? Nós não lemos o item 15. Eu li. Não. Leu até o 14. Então, vamos estudar semana que vem o 15, a partir do 15, que é um outro subtítulo. Que está aqui como estado primitivo do globo. Voltamos a dizer, é um estudo maçante, mas interessante também, né? Interessante. Por isso, quando passa assim, aí torna-se uma coisa difícil, né? Desse jeito que a gente estudou, já fica menos maçante. É, menos maçante, né? Porque quando você passa direto, aí realmente você passa, você fica sem interesse. É. Então, gente, doutrina espírita também é cultura. Né? E como? Mais do que a gente imagina. Porque você pode aprofundar tudo isso. Cada item desse, ele tem um aprofundamento. Não somente aqui na Gênesis, que é um livro científico, mas também nas outras obras. No livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, no Céu e Inferno. Tudo tem consequências, tudo você pode aprofundar. Então, obrigado aos nossos guias que nos inspiraram, o nosso professor José Jorge, o Altivo, os guias aqui presentes, nossas irmãs, minha querida Lourdinha. Muito obrigado a vocês todos pelo amor, pelo carinho, pela paciência. Como agradecemos a Allan Kardec, que trouxe todo esse estudo para todos nós, mostrando o seu conhecimento, a sua elevação não somente moral, mas intelectual. A nossa gratidão a todos vocês que mantiveram vivas essa chama como Leon Denis. E rogamos que nós outros continuemos mantendo essa pérola límpida, pura, que é o conhecimento doutrinário, a doutrina espírita. Que Deus abençoe a nossa casa de amor e que ela continue divulgando a doutrina espírita. Então, em nome desse Pai Criador do Universo e de nossas vidas, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, o nosso Mestre Maior, em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do amor que vibra nesta casa, no coração desses guias, do nosso irmão Altivo, com toda a pleiade de espíritos que conduzem o SEAP, pedimos a permissão para encerrarmos os estudos da manhã de hoje, em torno do livro A Gênese. Que assim seja.